Era uma vez, em uma floresta densa e encantadora, vivia um gato curioso e aventureiro chamado Bigodes. Goiás News. Notícia sem mais delonga. Vamos para a notícia. No YouTube. Bigodes não era um gato comum. Com sua pelagem preta brilhante, olhos verdes luminosos e uma personalidade travessa, ele estava sempre em busca de novas e emocionantes experiências. Bigodes percorria a floresta todos os dias, explorando os cantos e recantos da mata. Ele perseguia borboletas, escalava árvores altas e pulava nas folhas caídas. A floresta era o seu playground, cheio de maravilhas e mistérios infinitos. Em uma ensolarada manhã, Bigodes partiu em uma grande aventura. Ele tinha ouvido rumores sobre um tesouro escondido no coração da floresta e não resistiu à atração do desconhecido. Com o rabo erguido, Bigodes adentrou ainda mais na floresta, deixando para trás os caminhos conhecidos. Conforme se embrenhava mais fundo na floresta, as árvores cresciam mais altas, lançando longas sombras no chão. Os sentidos aguçados de Bigodes o guiavam, e ele seguia o barulho das folhas e o canto dos pássaros, na esperança de que o conduzissem ao tesouro. De repente, Bigodes avistou um brilho de luz entre os galhos. Seu coração pulou de excitação enquanto corria na direção do brilho. Para sua surpresa, encontrou uma clareira escondida, banhada pelo sol dourado, com um riacho cintilante serpenteando por ela. A visão tirou seu fôlego. No centro da clareira, havia uma árvore antiga, com galhos se estendendo em direção ao céu. Bigodes aproximou-se da árvore, atraído por uma força inexplicável. Ao circular o tronco maciço, ele notou uma pequena abertura na base, mal grande o suficiente para ele se espremer. Sem hesitar, Bigodes se enfiou na abertura e descobriu uma câmara escondida dentro da árvore. A câmara estava repleta de joias cintilantes, gemas preciosas e moedas reluzentes. Era o tesouro sobre o qual ele tinha ouvido sussurros. Bigodes não podia acreditar em sua sorte. Diante da grandiosidade do tesouro, Bigodes sabia que não poderia levar tudo consigo. Em vez disso, decidiu levar uma única gema para sua aconchegante casa na floresta como lembrança de sua extraordinária aventura. Com a gema segura em sua boca, Bigodes fez o caminho de volta pela floresta, refazendo seus passos. Ele sentia uma sensação de contentamento e realização, sabendo que havia descoberto algo verdadeiramente notável. A partir desse dia, Bigodes se tornou uma lenda entre os animais da floresta. Sempre que um gato se aventurava na floresta, ouvia histórias sobre o corajoso e aventureiro Bigodes, o gato que encontrou o tesouro escondido no coração da floresta. E quanto a Bigodes, ele continuou a explorar a floresta, mas com uma nova sabedoria e apreciação pela beleza e maravilhas que ali se encontravam. Com o passar do tempo, Bigodes compartilhou sua história com outros animais da floresta. Os pássaros cantavam canções sobre suas façanhas, e os esquilos contavam histórias emocionantes em volta das fogueiras. A coragem e a curiosidade de Bigodes inspiravam a todos. À medida que explorava a floresta, Bigodes descobria lugares secretos e mágicos. Ele se aventurava em cavernas escondidas, encontrava nascentes cristalinas e se maravilhava com as flores raras que floresciam apenas em cantos esquecidos. Além de suas explorações, Bigodes também se tornou um amigo leal para os animais da floresta. Ele ajudava os coelhos a encontrar comida, protegia os pássaros dos predadores e até acalmava os animais assustados durante as tempestades. Sua natureza gentil e coração generoso eram tão lendários quanto seu espírito aventureiro. Os anos passaram, e Bigodes envelheceu, mas sua paixão pela floresta nunca diminuiu. Mesmo quando suas pernas não eram tão ágeis quanto antes, ele ainda se arrastava entre as árvores, absorvendo a serenidade e a majestade do lugar que sempre considerou seu lar. Um dia, quando Bigode sentiu que sua jornada na floresta estava chegando ao fim, ele reuniu seus amigos ao redor. Sob o brilho suave do luar, ele contou histórias de suas aventuras, das descobertas maravilhosas que fez e dos tesouros que encontrou. Com o último suspiro, Bigodes partiu para além da floresta, deixando para trás memórias de coragem e inspiração. Os animais da floresta guardaram sua história em seus corações, prometendo passar adiante para gerações futuras. E assim, a lenda de Bigodes, o gato aventureiro da floresta, ecoou pelos tempos.
Sua história se tornou uma fonte de encantamento e inspiração para todos aqueles que ousaram explorar os mistérios e encantos da natureza. E até hoje, quando a lua brilha sobre a floresta, dizem que se você prestar muita atenção, poderá ouvir os sussurros das folhas contando as histórias emocionantes de Bigodes e as maravilhas que aguardam na vastidão da natureza. Após a partida de Bigodes, a floresta nunca mais foi a mesma. Os animais sentiam sua ausência e guardavam um lugar especial em seus corações para o corajoso gato que os inspirou. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras! Em honra a Bigodes, os animais decidiram estabelecer um local sagrado na clareira onde ele encontrou o tesouro. Construíram um pequeno santuário em torno da árvore antiga, adornado com flores silvestres e pequenas estátuas esculpidas à mão. O santuário se tornou um ponto de encontro para os animais da floresta, onde eles se reuniam para relembrar as histórias de Bigodes e compartilhar suas próprias aventuras. A lenda de Bigodes continuou a se espalhar além da floresta. Viajantes e aventureiros de todos os lugares vinham visitar o santuário, encantados pela história do gato corajoso. Alguns traziam presentes, enquanto outros deixavam mensagens de agradecimento e admiração. Os ensinamentos de Bigodes sobre coragem, curiosidade e respeito pela natureza passaram de geração em geração. As histórias do gato aventureiro inspiraram muitos outros animais a explorar o mundo ao seu redor, descobrindo sua própria coragem e encontrando tesouros escondidos em cada canto. E assim, o legado de Bigodes viveu eternamente. Sua história serviu como um lembrete para todos que cruzavam o caminho da floresta, mostrando que não importa o tamanho ou a espécie, todos têm dentro de si a capacidade de serem verdadeiros aventureiros, explorando o desconhecido e descobrindo os tesouros ocultos que o mundo oferece. E até hoje, quando se caminha pelos caminhos tranquilos da floresta, é possível sentir a presença de Bigodes no vento suave, nas folhas sussurrantes e nos raios de sol que filtram pelas copas das árvores. Seus ensinamentos continuam a inspirar e sua coragem continua a brilhar, mantendo viva a magia da floresta onde o gato aventureiro deixou sua marca indelével. A fama de Bigodes se espalhou para além das fronteiras da floresta, alcançando até mesmo as cidades vizinhas. As crianças das redondezas ouviam as histórias emocionantes e sonhavam em se tornar aventureiros destemidos como Bigodes. Um grupo de crianças curiosas e destemidas decidiu explorar a floresta em busca do lendário Santuário de Bigodes. Armados com mapas desenhados à mão e com os corações cheios de admiração, eles adentraram a densa mata, seguindo os passos do gato aventureiro. Guiados pelo instinto e pelo espírito de Bigodes, as crianças enfrentaram desafios e superaram obstáculos. Escalaram árvores altas, atravessaram riachos cristalinos e desbravaram trilhas estreitas. A cada passo, sentiam a presença do gato corajoso os acompanhando. Após horas de exploração, as crianças avistaram o brilho suave que indicava a clareira escondida. Seus corações se encheram de alegria e admiração ao verem um santuário construído em homenagem a Bigodes. Sentiram-se parte de algo maior, conectados à história e ao espírito do gato aventureiro. Ali, naquele lugar especial, as crianças fizeram um juramento solene, seguiriam os ensinamentos de Bigodes e explorariam o mundo com coragem, curiosidade e respeito. Prometeram proteger a floresta e seus habitantes, preservando a beleza e o equilíbrio natural que Bigodes tanto amava. A partir daquele dia, as crianças se tornaram guardiãs da floresta, continuando o legado de Bigodes. Elas voltavam regularmente ao santuário, onde compartilhavam suas próprias histórias de exploração e aprendiam uns com os outros. A floresta se tornou um lugar de encontro para os jovens aventureiros, um espaço onde podiam se conectar com a natureza e celebrar o espírito de Bigodes. Com o passar dos anos, o Santuário de Bigodes se transformou em um centro de educação ambiental. As crianças e suas famílias vinham de longe para aprender sobre a importância da preservação da natureza e a valorização da vida selvagem. O legado de Bigodes continuava vivo, inspirando gerações futuras a cuidar e explorar a natureza de maneira responsável. E assim, a história do gato aventureiro na floresta se tornou uma tradição duradoura, transmitida de geração em geração. Bigodes nunca foi esquecido,
seu espírito persistia na floresta, nas histórias contadas e nas aventuras vividas. E sua mensagem de amor pela natureza e coragem diante do desconhecido ecoava eternamente, tocando os corações daqueles que ousavam seguir seus passos. À medida que a história do gato aventureiro na floresta se espalhava de boca em boca, tornando-se uma tradição passada de geração em geração, Bigode se tornava uma lenda, imortalizado na memória coletiva da comunidade. Sua jornada corajosa e seu amor pela natureza inspiravam outros a explorar e respeitar o mundo ao seu redor. Os contos sobre Bigodes ganhavam vida nas fogueiras à noite, com as chamas dançantes iluminando os rostos encantados daqueles que ouviam. Crianças e adultos se encantavam com as aventuras do destemido gato, seguindo seus passos na imaginação e aprendendo valiosas lições sobre a importância da natureza e a coragem diante do desconhecido. A mensagem de amor pela natureza ecoava profundamente nos corações daqueles que se aventuravam pela floresta. Os ensinamentos de Bigode sobre a importância de proteger e preservar o ambiente natural ecoavam eternamente na consciência das pessoas. Sua história servia como um lembrete constante de que cada um de nós tem a responsabilidade de cuidar do mundo ao nosso redor e apreciar a beleza da natureza. Com o tempo, a tradição de contar histórias sobre Bigode se tornou uma celebração anual na comunidade. A cada ano, as pessoas se reuniam para relembrar suas aventuras e renovar seus votos de proteção à floresta e aos seus habitantes. Era um momento de conexão com a natureza e de inspiração para enfrentar os desafios com coragem e determinação. A história do gato aventureiro na floresta também inspirou artistas locais a expressar sua visão por meio de pinturas, esculturas e músicas. O espírito de Bigodes era retratado em obras de arte, transmitindo sua mensagem para além das palavras. Exposições eram realizadas, compartilhando a beleza e a importância da natureza, assim como a mensagem de coragem e aventura. Enquanto as gerações se sucediam, Bigodes nunca era esquecido. Seu espírito permanecia na floresta, nas histórias contadas e nas aventuras vividas por aqueles que se inspiravam em sua jornada. Ele se tornou um símbolo de coragem, resiliência e amor pela natureza. E assim, a tradição duradoura do gato aventureiro na floresta continuou a encantar e tocar os corações daqueles que a ouviam. A mensagem de Bigodes ecoava eternamente, lembrando-nos da importância de proteger e preservar a natureza, além de enfrentar os desafios com valentia e determinação. E assim, a história de Bigodes viveu para sempre, inspirando gerações futuras a abraçar a aventura e a amar a natureza que os cercava. À medida que os anos passavam, a tradição do gato aventureiro na floresta ganhava novas formas e adaptações. Além das histórias contadas ao redor da fogueira, a história de Bigodes foi transformada em livros encantadores, ilustrados com belas imagens que capturavam a essência mágica da sua jornada. Esses livros se tornaram tesouros nas prateleiras das casas e bibliotecas, compartilhados entre famílias e transmitidos de geração em geração. Adicionalmente, a história de Bigodes inspirou a criação de um parque temático dedicado à natureza e às aventuras dos animais. O Parque do Gato Aventureiro se tornou um destino popular, onde pessoas de todas as idades podiam explorar trilhas na floresta, aprender sobre a flora e fauna locais e se maravilhar com as esculturas. Instalações artísticas inspiradas nas histórias de Bigodes. A mensagem de amor pela natureza e coragem diante do desconhecido também se espalhou para além das fronteiras da comunidade local. A história de Bigodes foi traduzida para diferentes idiomas e alcançou pessoas ao redor do mundo. Seu legado ecoava em corações distantes, inspirando outros a conectarem-se com a natureza e a enfrentarem desafios com bravura. Além disso, a tradição de celebrar Bigodes expandiu-se para eventos anuais, nos quais pessoas de diferentes partes do mundo se reuniam para compartilhar histórias, trocar experiências e unir-se em prol da preservação da natureza. Era uma celebração da diversidade e união em torno de um objetivo comum: proteger e apreciar a beleza do nosso planeta. Com o passar do tempo, Bigodes tornou-se um símbolo universal de amor pela natureza, coragem e resiliência. Sua história ressoava nos corações daqueles que a conheciam, lembrando-os da importância de preservar o mundo natural para gerações futuras. E assim, a história do gato aventureiro na floresta e seu legado duradouro continuaram a inspirar, educar e encantar as pessoas ao redor do mundo. As aventuras de Bigodes e sua mensagem de amor e respeito pela natureza permaneceram vivas, ecoando eternamente nos corações daqueles que ousavam seguir seus passos.
As gerações futuras cresceram com a história de Bigodes como um conto clássico e atemporal. Crianças exploravam a natureza com um senso de maravilha, procurando por pistas das aventuras do gato aventureiro e buscando emular sua coragem e espírito curioso. Os valores transmitidos pela história de Bigodes eram passados adiante, criando uma consciência coletiva de preservação ambiental e amor pela natureza. O legado de Bigodes também se estendia para além das fronteiras da floresta. Iniciativas ecológicas foram inspiradas por suas histórias, com comunidades em todo o mundo unindo-se para preservar e proteger os ecossistemas naturais. Projetos de reflorestamento, conservação da vida selvagem e educação ambiental ganharam força, alimentados pela força motriz que era a história do gato aventureiro. A mensagem de Bigodes ecoava nos corações e mentes das pessoas, lembrando-as da importância de cuidar e respeitar a natureza em um mundo cada vez mais conectado e interdependente. Os ensinamentos de Bigodes guiavam as decisões individuais e coletivas, impulsionando mudanças significativas na forma como as sociedades interagiam com o meio ambiente. Enquanto o tempo avançava, o espírito de Bigodes permanecia vivo na floresta. Aqueles que se aventuravam pelas trilhas podiam sentir sua presença sutil e agradecer pelo legado que ele deixará. As histórias contadas ao redor da fogueira continuavam a inspirar gerações, transmitindo não apenas a história do gato aventureiro, mas também a importância de preservar a natureza e enfrentar os desafios com coragem. E assim, a história de Bigodes viveu para sempre, enraizada na tradição e na consciência coletiva da humanidade. Seu legado deixou uma marca indelével, lembrando-nos constantemente da nossa responsabilidade em proteger e cuidar do mundo natural. E à medida que as gerações se sucediam, o amor pela natureza e a coragem diante do desconhecido continuavam a ecoar nos corações daqueles que ousavam seguir os passos do gato aventureiro. Através dos séculos, a história do gato aventureiro na floresta permaneceu como uma fonte inesgotável de inspiração e encantamento. As gerações continuaram a se conectar com a mensagem de Bigodes, mantendo viva a chama do amor pela natureza e da coragem diante do desconhecido. A história de Bigodes se tornou um tesouro compartilhado entre as culturas, atravessando fronteiras geográficas e linguísticas. Através de traduções e adaptações, sua jornada tocava os corações de pessoas em todo o mundo, reforçando a importância da harmonia entre seres humanos e natureza. A tradição de contar a história de Bigodes evoluiu, abraçando novas formas de mídia e tecnologia. Animações, filmes e até mesmo jogos interativos foram criados para levar a magia da sua história a um público cada vez maior. O espírito aventureiro de Bigodes atravessava as telas e inspirava pessoas de todas as idades a apreciar a beleza da natureza e a explorar o mundo com coragem e curiosidade. Além disso, a mensagem de Bigodes transcendeu o âmbito da história e foi adotada como um chamado à ação. Movimentos e organizações em prol da sustentabilidade ambiental encontraram inspiração na história do gato aventureiro, mobilizando esforços para enfrentar os desafios ambientais globais. O amor pela natureza e o respeito pelo meio ambiente se tornaram princípios fundamentais em comunidades em todo o mundo. Enquanto o tempo avançava, o legado de Bigodes persistia na consciência coletiva, lembrando-nos constantemente de nossa conexão inquebrável com a natureza. Sua história se tornou uma lembrança de que, mesmo diante dos desafios, podemos encontrar coragem dentro de nós para proteger e preservar o mundo natural. E assim, a história do gato aventureiro na floresta continua a ecoar nos corações daqueles que a conhecem. Através da sua mensagem de amor pela natureza, coragem e resiliência, as gerações futuras são inspiradas a cuidar do planeta que chamamos de lar, assegurando um futuro sustentável para as próximas gerações. A história de Bigodes, o gato aventureiro, vive eternamente, celebrada e honrada como uma lembrança do poder da natureza e da importância de protegê-la com amor e dedicação. Seu legado continua a nos guiar em nossa jornada pela harmonia e sustentabilidade, unindo-nos em um compromisso comum de cuidar do nosso precioso planeta Terra. E assim, a história de Bigodes, o gato aventureiro, transcendeu as fronteiras do tempo e do espaço, deixando uma marca indelével na consciência coletiva da humanidade. Sua jornada corajosa e seu amor pela natureza inspiraram gerações a viverem em harmonia com o mundo natural. A mensagem de Bigodes ecoava em todas as partes do planeta, servindo como um lembrete constante de nossa responsabilidade em preservar e proteger a natureza.
Seu legado continuava a inspirar ações concretas em prol do meio ambiente, impulsionando esforços globais para enfrentar as mudanças climáticas, proteger a biodiversidade e promover a sustentabilidade. Os valores de amor pela natureza, coragem e respeito transmitidos pela história de Bigodes influenciaram a forma como as sociedades interagiam com o meio ambiente. Políticas ambientais foram implementadas, leis de conservação foram fortalecidas e a conscientização sobre a importância da preservação ambiental se tornou um princípio fundamental em todas as esferas da vida. As aventuras de Bigodes continuaram a ser contadas de geração em geração, mantendo viva a conexão com a natureza e estimulando a imaginação das crianças. Em escolas ao redor do mundo, sua história era usada como uma ferramenta educacional para despertar o amor pela natureza, incentivar a curiosidade científica e cultivar a consciência ambiental. Enquanto as pessoas se aventuravam pelas trilhas da floresta, podiam sentir a presença sutil de Bigodes, inspirando-as a explorar e apreciar a beleza do mundo natural. Sua história se entrelaçava com as paisagens, os rios e as montanhas, tornando-se parte integrante da herança cultural e ambiental de cada lugar. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. E assim, a história de Bigodes, o gato aventureiro, viveu para sempre, enraizada na tradição e na consciência coletiva da humanidade. Seu legado serviu como um farol de esperança em tempos de desafios ambientais, lembrando-nos de que cada um de nós possui o poder de fazer a diferença e proteger o nosso planeta. Enquanto as gerações se sucediam, o amor pela natureza e a coragem diante do desconhecido continuaram a ecoar nos corações daqueles que ousavam seguir os passos do gato aventureiro. E assim, a história de Bigodes permaneceu como uma inspiração eterna, convidando-nos a viver em harmonia com a natureza e a preservar o precioso tesouro que é nosso lar, a Terra.